Expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Discussão e votação única. Projeto de Decreto Legislativo número 115/2019 sobre a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo, referente ao exercício financeiro 2015. TC 2281-026-2015. Quórum, 2/3 com os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento e da Procuradoria Jurídica, avulso com os senhores vereadores. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 52/2019, revoga a Lei número 3.879, de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o repasse de recurso financeiro proveniente do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, no exercício 2019, em favor da Associação de Responsabilidade Cristã e Assistencial Arca. Quórum, maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes, as luzes com os senhores vereadores. É só, senhor presidente. Está em discussão única o projeto de decreto legislativo número 115/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite a todas e todos os cidadãos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Sobre aqui para explicar o que está em discussão agora, são as contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Vinhedo. E essas contas já foi até motivo de uma CPI aqui nessa casa, que acabou não conseguindo nem aprovar o relatório. Eu entendi que aconteceu isso, eu não estava na época ainda, mas olhando aí, pesquisando, eu cheguei a essa conclusão, né? E por que isso acontece, né? Acontece porque, efetivamente, no mundo político, né, brasileiro, normalmente as prefeituras têm a maioria das câmaras, geralmente 85% aí dos municípios, os próprios estados é assim também, e no governo federal é isso também, né? Normalmente o governo tem a maioria da Câmara e dificilmente é aprovada alguma questão, né, que vá contra os interesses do governo. Independente do que seja essa proposta, né? Porque nas contas de 2015, o Ministério Público de Contas indicou a reprovação, a segunda Câmara do Tribunal de Contas também julgou e indicou a reprovação, aí foi para o pleno, né? No pleno deu empate, a votação, e o presidente desempatou, aprovando as contas de 2015, né? E aí eu como presidente, o vereador Florentino como relator, julgamos que não era adequada essa aprovação, né? Por que não era adequada, né? A gente listou uma série de questões, né, que por si só explicam por que não é adequado essa aprovação, né? A gente tirou que eu vou falar aqui, dos próprios pareceres, né, do ATJ, né, que são os técnicos jurídicos da Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas e também da segunda Câmara do Tribunal de Contas. Em 2015, né, a Prefeitura e, portanto, o prefeito responsável cometeu apropriação indébita da contribuição previdenciária retida da folha de pagamento dos servidores, de março a novembro de 2015. Ou seja, né, ele descontou do funcionário o INSS, só que não recolheu para o Estado brasileiro, não recolheu para o governo federal, né? Então, ele abocanhou essa parte e usou em outras áreas. Isso chama-se apropriação indébita, e deveria ter sido, na época, passível, né, de acontecer alguma coisa com o governo, mas nenhuma das instâncias se manifestou. Que mais? Deixou de recolher encargos relativos à cota patronal. Ele também, a parte dele, que é a patronal, né, a prefeitura, o patrão recolhe um pedaço, né, retira do
servidor e recolhe outro pedaço. A parte dele também ele não recolheu. Não realizou acompanhamento dos serviços de limpeza pública, sendo as medições apresentadas pela empresa contratada, a Litucera. Os achados da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sugerem a ocorrência de pagamento de valores maiores que os serviços efetivamente executados, né? Então, Litucera prestava o serviço, a prefeitura não conferia e o tribunal indicou que havia suspeita de realmente ter sido cobrada a mais pelos serviços públicos de limpeza. Simulou excesso de arrecadação e superávit financeiro e ocultou o passivo através de manobra contábil regular. Então, uma fraude contábil. Desequilibrou as contas no município, causando um déficit de mais de 37 milhões. Realizou gastos excessivos e só no show da Festa da Uva gastou R$1.600.000. R$1.600.000 para a Festa da Uva, quando deixou de recolher INSS, Fundo de Garantia, e ainda se apropriou indevidamente de INSS recolhido da folha de pagamento dos servidores. Então, por isso, nós demos um parecer e fomos contrários à aprovação dessas contas de 2015. Muito obrigado. Continua a discussão. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes. Eu, Ademirzinho da Capela, eu faço parte da Comissão de Finanças, e até para já deixar claro aos senhores a não assinatura e nem a justificativa minha nesse parecer, no dia que foi marcada a reunião pelo presidente, foi o dia que eu tive aqueles problemas do meu WhatsApp. Eu até liguei para o nobre vereador, que é relator Florentino, no período da manhã, dizendo a ele que não poderia participar da reunião naquele horário. Ele disse que daria um retorno, eu não tive o retorno, depois eu tive a apreciação do parecer. O parecer me causa até estranheza, vereador Valdir, quando você fala nós, porque quando você fala aqui no início do parecer, assinando a TC, cita os números, acompanho, você fala de você. Assim sendo, indico a emissão do projeto, você fala de você. E não, em nenhum lugar, você justificou a minha ausência. Isso me causa um pouco de estranheza. Um outro ponto, e eu vou deixar claro aqui, porque nós ficamos aqui até às 5 da manhã já discutindo a prestação de contas de 2015. E analisando aqui, senhor presidente, a única coisa que eu percebo aqui, de novo, é a aprovação das contas. Só a aprovação das contas. Qualquer coisa diferente disto, eu entendo que é ilegal, ilegítimo, é posto de qualquer análise. Ou alguém discorda? As contas foram aprovadas. Eu me recordo muito bem, vereador Paulinho, e se precisar nós podemos debater e colocar os vídeos. Eu ouvi vereadores nessa casa, por várias sessões, dizerem que se as contas viessem aprovadas, eles subiriam nessa tribuna e reconheceriam. Vereadora Ana, foram pautas de muita discussão essa conta de 2015. Aquela noite, tarde e noite, que foram votadas essas contas aqui, senhor presidente, que se ouviu pelas ruas, que contrataram ônibus, se ouviram pelas ruas, que contrataram pessoas, que no final ficou quem mesmo aqui? Os vereadores, porque era uma pauta de discussão dos vereadores. E o gostoso de discutir isso aqui, senhor presidente, é discutir com pessoas inteligentes, vereador Paulinho. Porque os inteligentes, eles sabem debater, não leva mágoa e não fica, no dito popular, de mal de você. Eles sabem entender as suas posições e suas opiniões. Então eu fiz um relatório
na época da comissão processante, que não, o vereador Valdir falou era uma CPI, era uma comissão processante, eu era o relator, respeitei a posição dos nobres vereadores que faziam parte e entenderam de forma diferente. No meu relatório, eu fiz os apontamentos e encaminhamentos, e naquela noite, democraticamente, os vereadores tomaram as decisões que tiveram que tomar. Então, vereador Valdir, esse parecer, eu não estava presente, mas me parece que ele veio pronto e escrito só para assinar. Porque fala muito bem de uma pessoa e não de uma comissão. Eu reprovo esse parecer. Continue a discussão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Boa noite ao público presente, boa noite a todos. Eu vou seguir o parecer do Barreto, tá? E junto com o Carlos Florentino também, porque eu acho o seguinte, né? Independente, né, que foi aprovado no Tribunal de Contas, mostra sim que houve falhas, né, nessa prestação de contas da prefeitura, né, apontado pelo Tribunal de Contas. E eu também quero deixar muito ciente a todos aqui que, independente, né, de teve parecer favorável, o Ministério Público abriu uma ação contra a Prefeitura sobre as contas de 2015. Sobre a conta de 2015. Tá? Então, assim, só para a gente ver, e se o tribunal, e se o juiz acata receber a denúncia do Ministério Público? Eu acho assim que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar defendendo o direito do povo, não o direito do prefeito, tá? Porque quem está acima de tudo aqui é o dinheiro do povo. A cidade está passando por uma má gestão. Tá? Então, eu vou acompanhar o Barreto, o Valdir Barreto, e espero, né, aqui é triste dizer, mas é julgamento político, tá? Então é isso, só para deixar ciente a vocês que estão presentes, a quem está assistindo também a sessão da Câmara, tá? Só para deixar todo mundo ciente, ok? Obrigado, boa noite. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, Guarda Municipal, secretário de Governo, chefe de gabinete, aliás, Edson Ruiz, Ademirzinho da Capela, enfim, a todos os demais amigos aqui presentes, a todos uma ótima noite. Senhor presidente, respeitando a opinião de quem pensa diferente, o voto de cada um dos vereadores que estão aqui, mas não posso deixar de estar aqui colocando o meu ponto de vista em relação ao projeto de decreto legislativo que está em votação nesse momento. Nós tivemos sobre isso, sobre as contas de 2015, como nós todos sabemos, uma ampla, talvez a maior discussão a respeito de um tema já da história da Câmara Municipal. É uma sessão aqui que começou, salvo engano, 2 da tarde e terminou mais às 5 da manhã. Né? Depois de um relatório muito amplo ter sido lido na íntegra, de intensos debates. Eu participei como relator, antes mesmo da comissão processante, né, da CPI sobre as contas públicas, então pude ler e estudar com muita profundidade. E a CPI, e sobretudo a comissão processante, a base dela seria uma suposta reprovação das contas de 2015, que não tinham tido julgamento final ainda,
As contas, quando vão para o Tribunal de Contas, ela passa por uma análise preliminar, depois por outras análises, depois vem um parecer prévio, depois vem o parecer da comissão e depois, por último, tem o julgamento do pleno, ou seja, onde todos os conselheiros do Tribunal de Contas vão fazer a avaliação, ouvindo os prós e os contras, a defesa de cada município, né, e assim é feito o julgamento. E eu disse isso no relatório que elaborei na CPI, disse isso por diversas vezes aqui, como que nós vamos fazer um julgamento, inclusive um julgamento de cassação do prefeito, baseado em supostas contas reprovadas que não tiveram julgamento final. Mesmo que tivesse, isso não seria motivo do ponto de vista legal para a reprovação de contas, mas ainda poderia, do ponto de vista político, até entender uma votação, mas não teve. Né? E depois, quando teve o julgamento final, as contas foram aprovadas. Né? Depois de ter sido feita a defesa, as contas foram aprovadas. Olha o tamanho da injustiça que teria sido cometida. Pois bem, vem agora aqui o parecer do Tribunal de Contas favorável e, para minha surpresa, eu vejo um parecer contrário ao próprio Tribunal de Contas. Não sei se já ouvi essa casa. Respeito, os vereadores têm o direito de pensar e avaliar como quiser, mas discordo totalmente desse parecer, porque o que a gente está julgando aqui, se a gente gosta ou não da administração, se a gente acha ela boa ou não, se como gestor, se o prefeito ele é bom ou não, nós estamos especificamente falando das contas de 2015, que foram aprovadas. Os pontos que o vereador Valdir apontou aqui, foi feita a defesa pela prefeitura, o tribunal leu, entendeu e aprovou as contas. Logo, aceitou os argumentos da prefeitura. E a gente pode falar de um caso aqui, o doutor falou em apropriação indébita. Apropriação indébita é crime. E ele disse que os responsáveis, na época, as autoridades, não tomaram providência. O vereador disse aqui que o Ministério Público da cidade prevaricou. Se cabe a ele tomar as providências e foi apropriação indébita, o que é um crime, e ele não fez. Não fez por quê? Porque não há nenhuma apropriação indébita. O vereador distorceu totalmente. É a parte do patronal, que não foi, à época, recolhido, como inúmeras prefeituras, com a crise econômica que se vivia naquele momento, não conseguiu fazer, e depois foi feito, de acordo com a lei, o parcelamento. Tanto que o próprio Tribunal de Contas diz isso, e aprovou. Então, onde está a apropriação indébita? Agora, se ele disse que houve e que as autoridades, inclusive o Ministério Público, a quem cabe tomar as ações, não tomou, ele logo está dizendo que o Ministério Público da cidade prevaricou. Enfim, há outros pontos aqui, o tempo está se acabando, mas, enfim, a justificativa aqui, na própria defesa, para todos os pontos. E volto a dizer, se eu concordo com tudo que ocorre na administração, se eu acho que está tudo perfeito, não. Acho que há falhas, há pontos melhorados, nessas e em outras. Tanto que em todas as contas há centenas de apontamentos de irregularidades, não só desse prefeito, de outros também. Portanto, encaminhar desfavorável ao parecer da comissão. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente. Quero colocar minha contribuição aqui. E eu acho tão democrático e tão importante as nossas discussões, porque a própria análise do parecer, ela foi não unânime, não é? Então, eu vou começar de trás para frente. O parecer aqui, 2281 de 2015, o próprio presidente Antônio Roque Cittadini, ele esclarece aqui que o plenário das contas, abre aspas, em sessão em 12 de dezembro, pelos votos dos conselheiros, aqui eu vou pular os nomes, não é? Quanto ao mérito, houve empate, então eu acho que é pertinente essa discussão. O primeiro relatório, lá de 2015, objetivamente aqui, chegou à seguinte conclusão: juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo. E aí, o que a Prefeitura fez? Democraticamente, ela pediu para que fossem revistas os pareceres, porque ela alegou que, naquele momento, no ano de 2015, a crise econômica ela afetou de tão forte o país que provocou o problema nas contas. Mas o que me preocupa? Porque
nas alegações do relatório, alguns itens independem da questão econômica. Eu vou dar algum exemplo aqui. Ajustes realizados pela fiscalização, apuramos um resultado deficitário de 11,31%. Então, quando você faz ajuste da conta, pode estar o pior cenário econômico. A decisão ainda é do prefeito. Vou colocar um outro item para a gente pensar junto aqui. Prefeitura Municipal de Vinhedo realizou transposições, remanejamentos, transferência por decreto do Poder Executivo, etc. De novo, é uma decisão do prefeito. Ele já tinha sido alertado 3 vezes da questão orçamentária. Um outro item. O baixo nível de investimentos no município não deve ser justificado apenas pela queda na arrecadação das receitas, mas sim pela inversão de prioridades demonstrada pelo alto crescimento com gastos com pessoal. Então, não vou me estender, porque é democrático mesmo, né? Volto a falar. O próprio Tribunal de Contas ele não foi unânime. Então, para mim, o que mais me preocupa é que a questão poderia ter sido verdadeira, né? O que causou a conta errada em 2015, talvez fosse principalmente a situação econômica do país, mas infelizmente não é. Aqui depois, na minha fala livre, eu vou passar por outros pontos, e no meu modo de entender, eu vou votar com os que perderam no Tribunal de Contas. Para mim, essas contas não deveriam ter sido aprovadas. Continua em discussão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, demais vereadores, todo o povo presente aqui, Ademizinho, começar pelo Ademizinho, secretário Val, Edson Ruiz, assessores, todo o povo presente, pessoal que nos acompanha de casa. Eu também vou pela direção, seguinte, assim, respeito, mas não entendi esse parecer, né, porque a partir da hora que foi aprovado no Tribunal de Contas, não tinha mais por que a gente voltar nessa discussão. Talvez todos aqui não tenham acompanhado, mas como foi dito, foi a discussão, talvez a maior discussão mais extensa nessa casa aqui, foi sobre essa questão das contas de 2015. E deixar bem claro, eu penso que é uma questão política, não é uma questão técnica, não é uma questão política, que não deveria estar voltando aqui. Então, é um desgaste desnecessário. Já houve desgaste lá atrás e desgaste novamente. Então, aqui não tem ninguém defendendo o governo, o prefeito, é questão do que a gente está discutindo. E um dos pontos que foram abordados aqui, foi citada a questão, por exemplo, da festa da uva. E a festa da uva de Vinhedo costuma acontecer no ano de fevereiro e março, né? E os gastos da festa da uva com shows, todo mundo sabe que são pagos antes, então ainda no final de 2014, iniciozinho de 2015. Não tinha como prever, né, que aquela arrecadação, vamos supor que estava em 400 milhões a arrecadação para o ano de 2015, iria cair para 360 milhões. Exemplo, né? Então, foi feito ali a questão da organização da festa da uva e não tinha como prever. O Marcos Ferraz explicou muito bem a questão da questão dos servidores, né, da contribuição previdenciária, que foi do patrão. Então, aquilo que foi recolhido do servidor foi repassado do patrão, não, e depois foi feito o parcelamento e tudo mais. Eu entendo que não existe... no Tribunal de Contas, num julgamento, até existe maioria, minoria, né, empate ali, mas no final não existe empate. Se tem uma final, né, de futebol, várias pessoas que jogam futebol apreciam o futebol, e está de 2-2. Eu posso até não concordar com o resultado 2-2, mas se no final uma pessoa vai e marca o gol e desempata, o time que marcou o terceiro gol é o ganhador. É o vencedor. Eu posso até não concordar. A mesma coisa aqui. O presidente do Tribunal de Contas aprovou as contas. Então, as contas elas foram aprovadas de 2015. Então, não sei por que a gente está discutindo, né, desculpa, mas discutindo um parecer que já foi aprovado pelo Tribunal de Contas.
É um desgaste, na minha opinião, desnecessário. Mas a gente vota aí e vou votar também contrário, por conta que já foi aprovado e já foi discutido isso aqui muito. Por enquanto é só. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Você não pode. Vereador mais velho. Continua em discussão ainda. Tem a palavra, vereador. Bom, uma boa noite a todos presentes. Temos pouco tempo e deixo para os cumprimentos mais diretos posteriormente. Vereadores, vereadoras. Bom, de fato estamos aqui para votar um decreto legislativo que a Comissão de Finanças e Orçamento deu pela reprovação das contas de 2015. Eu queria lembrar que naquela ocasião, bom, antes de mais nada, o Valdir não está aí, mas eu queria deixar bem claro para ele. Quando ele sobe aqui e diz, porque o governo tem a maioria e vota... Deixa bem claro para o vereador Valdir, que deve estar ouvindo lá atrás, eu não estou votando e pensando em governo aqui. Estou votando, tentando ser o mais justo possível, e vou explicar por quê. Porque foi essa a minha fala quando nós votamos aquele passado lá. E até porque, gente, na política é engraçado, né? Na política, Ana, o que eu digo, é muito 6 falando de meia dúzia, porque fala aqui, depois quando vai lá faz a mesma coisa. Eu vejo o nego aqui que às vezes agrada, o judiciário está no judiciário, mas quando é o meu que está no judiciário, o judiciário está errado. O Tribunal de Contas é horrível. Mas quando é o meu que está lá e é favorável, então é tudo mais ou menos assim, Ana. Né? Você pode fazer construção. Vai fazer construção. Aí todo mundo mete pau. Mas aí quando entra outro, pode fazer construção. É mais ou menos assim. Então, não estou aqui defendendo, pura e simplesmente, quem está no governo hoje, mas estou defendendo o bom andamento dos trabalhos de um poder executivo. E, se amanhã for oposição nessa casa, você pode ter certeza, eu vou votar com muita tranquilidade. Né? O Tribunal de Contas, que é um órgão que apoia e fiscaliza o Poder Executivo, nos dá todo o parecer, ele faz toda uma análise muito concreta de toda a situação. De fato, em primeira instância, o Tribunal de Contas havia dado pela reprovação das contas lá. E naquela época foi pedido aqui, foi montada uma comissão processante, ou CPI, pedindo pela cassação. Houve 2 relatórios, um pedindo pela cassação do prefeito e outro contrário à cassação do prefeito. E naquela época eu dizia para todo mundo, gente, nós estamos votando a cassação era, né, na época, né? Do prefeito, com base na reprovação das contas. Só que não houve trânsito em julgado das contas lá ainda, independente de quem seja o prefeito. Imaginemos, votamos aqui, cassamos o prefeito, porque foram reprovadas as contas em primeira instância. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas estava com recurso, não havia o trânsito em julgado. E eu explicava, na condição de advogado que sou, tentava explicar aqui o que significa o trânsito em julgado, ou seja, não havia decisão final. Agora imaginemos, cassamos o prefeito lá, seja lá quem for o prefeito, para depois vir a decisão do tribunal dizendo assim, não, as contas são aprovadas. Olha que justiça nós fizemos, hein, Mirzinho? Que justiça, independente de quem é o prefeito, eu estou falando de justiça. Pois bem, agora as contas vieram e foram aprovadas. E aí, eu não vejo problema nenhum em discutir novamente, é o Estado democrático. E alguns estão por entender que mesmo assim, como o Rubens disse, também não me recordo, mas salvo engano, alguns disseram na época, se a conta, então, no futuro vier reprovada, eu acho que até eu disse, se vier reprovada, eu mudo a minha opinião. A decisão final, não me recordo disso, talvez eu tenha dito isso. Mas se vier aprovada, pelo menos eu tenho que manter o posicionamento, porque que injustiça eu caçar e vir a conta aprovada depois. E também, independente das justificativas que já vieram aqui, se acompanha os pareceres que deram por conta irregular, lá na apuração no Tribunal de Contas, tudo bem, mas fato é que foi julgado, foram esclarecidos, e os julgadores entenderam pela aprovação das contas. Quanto ao Ministério, por exemplo, o vereador que também antecedeu, que disse que está no Ministério Público, e a obrigação do Ministério Público fazer análise, e ótimo, que são coisas distintas e sucintas. A votação que de fato pode ser política, né, é política, né, embora tenha alguns cunhos técnicos, mas fato é que no Tribunal de Contas restaram todos esclarecidos os fatores. Né? Nós tivemos aqui, salvo engano, no passado, contas que foram reprovadas de prefeitos anteriores, e eu não sei, não me recordo qual a votação, talvez até algum vereador possa explicar, que até por costume, procura-se, né, acompanhar o parecer do tribunal, mas nada impede de ser diferente. Então é realmente uma votação política. Mas eu não vejo aqui, nesse momento, acompanhar
um parecer que se baseie em conclusões técnicas ou até da decisão de primeira instância que foram totalmente rechaçadas, que foram totalmente justificadas, por assim dizer, talvez, né? Como disse alguns aqui, justificando cada item, de fato, alguns apontamentos, o Tribunal de Contas se deu por satisfeito, porque cada momento, cada situação acontece. Então, gente, dizer aqui também que, eu sou contra a votação do Tribunal de Contas, eu quero ver amanhã, se alguém tiver alguma votação contrária lá, vir aqui defender contrário. Ou até mesmo o Judiciário. Não, o Judiciário está errado. Não, o Tribunal de Contas está errado, porque votou contra mim. Então, é mais ou menos assim que eu penso, e por isso eu vou estar acompanhando o Tribunal de Contas, contrário ao parecer da Comissão de Legislação Ética aqui, porque, como bem disse alguns, é político, né? E a gente vê que algumas vezes... Depois eu continuo. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereadora. Eu estou tentando recordar um pouquinho do verão passado, mas eu não lembro, cara. Por que eu não tenho aquela sessão da cassação? Foi da cassação. Estava tentando. Ninguém conseguiu lembrar. Então, eu pensei. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, público presente, internautas e imprensa. Eu estava tentando recordar o que nós fizemos no verão passado, estava aqui brincando com a Flávia. O que de fato aconteceu naquela sessão que começou às 7 horas da noite e terminou às 5 horas da manhã do dia seguinte. 2 da tarde e terminou às 5 da manhã do dia seguinte. Fui para casa, tomei banho e fui trabalhar. Não foi fácil. Eu estou até agora meia... Por isso eu estou tentando recapitular aqui. Naquela sessão, Paulinho, nós votávamos relatórios da CPI, que queriam caçar ou não o prefeito por conta do resultado. Era uma CPI, vereador Marquinhos? Uma comissão processante. Chegar à idade não é fácil, não. Era uma comissão processante. E nós tínhamos 2 relatórios, então. Um que era pela cassação do senhor prefeito, porque o Tribunal de Contas havia já dado um parecer desfavorável às contas do prefeito de 2015, porém este encontrava-se sob júdice, porque o prefeito havia entrado, então, com um recurso que faltava ser julgado. E nós tínhamos um relatório que votava pela não cassação do prefeito, exatamente porque dependia ainda que o Tribunal de Contas analisasse o recurso que o prefeito havia impetrado. Naquela ocasião, eu votei pela cassação do prefeito, acompanhando o relatório da CP pela cassação, por conta de que havia esse parecer do Tribunal de Contas, não levando em consideração que o mesmo poderia sofrer alteração pelo próprio Tribunal de Contas. E aí, julga-se o recurso do prefeito, o tribunal, então, refaz o seu parecer, aprovando as contas do prefeito de 2015, e vem, então, para esta casa, para que esta Câmara acompanhe ou não o parecer do Tribunal de Contas. O fato de nós, vereadores, acompanharmos o parecer do Tribunal de Contas nesse plenário, não sei qual será o resultado da votação. Hoje, a minha votação é pela rejeição desse projeto de decreto legislativo número 115 de 2019, respeitando o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação das contas de 2015. Agora, o fato desta casa aprovar esse relatório do Tribunal de Contas não significa que todos os apartados, todos os processos que foram desmembrados do processo
das contas anuais de 2015 continuem em tramitação, continuem sendo investigados pelo Ministério Público Local, pelo Ministério Público do Estado. Qualquer órgão competente vai continuar fazendo a apuração dos fatos. E é óbvio que, se houver penalidade, de fato, o prefeito vai responder. Nós vimos na mídia recentemente o ex-prefeito, em 2006, do PDT, por conta da máfia das sanguessugas, que ficou num apartado das contas dele, está tendo que agora dizer que vai recorrer de novo, porque ele foi condenado. Inclusive, naquela ocasião, se não me falha a memória, ficou inelegível. E as contas dele foi aprovada, independentemente deste apartado que tramitou, e a Justiça agora entendeu que ele tem culpa no cartório. E vai ter que responder por ela. Assim vai ser com todos os prefeitos que passarem pelo Humberto Pescarini. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigada. Continue a discussão. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Peço à vereadora Ana para que eu possa falar pelo MDB. Caminhamento pode ser daqui mesmo, senhor presidente. Pode ser, vereador. Só para primeiro esclarecer 2 pontos. O primeiro, que a comissão processante na qual eu fui o relator, o meu relatório ele foi para que fosse sugerir para que fosse encaminhado ao Ministério Público. E naquela noite foi reprovado nessa casa. Então foi para o encaminhamento ao Ministério Público. O segundo ponto, até para contribuir respeito à posição do vereador Edson, realmente, vereador, eu tinha até marcado e não pautei na minha fala. A comissão processante ela foi aberta pelo parecer antigo. Assim como o Ministério Público, ele acatou pelo parecer antigo. Pelo que eu li, ele não apreciou o parecer agora dessas aprovações. Foi por isso que eu deixei bem claro. Agora, o meu entendimento aqui, a discussão era só as aprovações das contas. Tá ok? Obrigado, senhor presidente. Continua o encaminhamento de lideranças. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Eu não ia falar, como disse o Paulinho, mas o meu posicionamento. Em relação à época, eu era o presidente da Câmara Municipal e, de maneira bem tranquila, e sempre me posicionei dessa mesma maneira. Pela prudência, foi isso que eu falei à época, me lembro como fosse hoje. Pela prudência, por todos, em resumo, de todos os vereadores que falaram, né, em relação a não havia ainda o trânsito julgado, não havia ainda recursos a serem impetrados pelo Executivo. Então, o que eu disse à época, né, me lembro muito bem, a todos os vereadores, é prudência. Assim que chegar a decisão definitiva, assim, nós teríamos aí uma maneira mais tranquila e mais respeitosa em votar. Foi isso o meu posicionamento naquela época. Outra coisa que eu deixo bem claro aqui é o fato que nós estamos votando hoje, o parecer do Tribunal de Contas, não está ligado ao que eu acho ou que eu deixo de achar do governo. Como disse o Marquinho, em diversas discussões, em diversas reuniões, houve várias discussões, cada um com um ponto de vista diferente ao Executivo. Motivos e pontos de vista diferentes, né? E nas reuniões onde eu participo, quando participo, fica bem claro isso, né? Às vezes o vereador pensa de uma maneira, o outro vereador pensa de outra, o Executivo pensa de uma maneira completamente diferente e isso prevalece a separação dos poderes, né? O Executivo ele executa, ele tem um poder maior do que, em termos, né, do Legislativo, porque ele acaba executando, ele tem o poder diferente do Legislativo. E foi isso, então, a época eu disse e continuo dizendo. Acho que nós temos que ter prudência nos nossos atos, porque a época, aquilo que ficou, colocaram ou postaram nas mídias sociais, não tem como você recuar mais. O desgaste, aquilo que vocês, o que houve naquela época já ficou. Não tem como mais as pessoas pedirem desculpa ou por algum motivo ou outro que fizeram. E me lembro bem, ainda, que eu terminei a minha fala dizendo assim, olha,
Não há justiça que apague uma injustiça. Me lembro bem a minha fala. Então, acho que a minha fala, como sempre, é prudência naqueles atos que nós falamos e fazemos aqui na casa. Obrigado, presidente. Continua encaminhamento de lideranças. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, como o tempo anteriormente acabou e não deu para comentar todos os pontos aqui apontados no parecer da comissão dessa casa, nós vimos aqui alguns apontamentos, né, um dos principais que falava em relação à cota do INSS, né, que, como nós dissemos, foi a cota apenas patronal e não, como foi dito aqui, dos funcionários. Portanto, não há, de forma alguma, caracterização de apropriação indébita e sim de inadimplência, como muitas empresas, inclusive, também fazem quando não conseguem parte dela. Depois, vai lá, existe lei que define isso, renegocia, parcela e pagamento. E, sobretudo, a gente falar de um momento, nós estamos falando das contas de 2015, não de 2007, 2008, quando o país vivia de vento em polpa, né? Com a arrecadação crescendo, a economia estabilizada. Nós estamos falando do auge da crise que nós estamos vivendo até hoje, mas que teve nos anos de 2015, 16 e 17, principalmente o seu auge, o momento mais crítico, com retração do PIB, com encolhimento do PIB, com retração da arrecadação proveniente dos repasses de INSS, e mesmo no geral. Então, um momento excepcional, onde inúmeras prefeituras ou tiveram que fazer um parcelamento de INSS, em alguns casos, de FGTS, ou, em muitos casos, tiveram que reparcelar salários de funcionários públicos, o que seria muito mais grave. Muitas não conseguiram pagar, a gente lembra disso, muitas não conseguiram pagar o 13º, parcelaram o terceiro. Aqui não, foi pago. Agora, se você vive uma crise, e a gente não está falando aqui de uma empresa privada, você pega, veio uma crise e você consegue rapidamente enxugar tudo. Você demite parte de funcionários, você cancela contratos, você enxuga. Aqui não, tem uma grande parte dos gastos que você não tem como mexer. Nós sabemos disso, quem já atuou na administração pública sabe disso. Né? E eu não estou dizendo aqui que tudo foi perfeito, não. Houve falhas, há falhas, houve de outros. Agora, no geral, a análise do Tribunal de Contas levou em consideração todos os aspectos e, depois de avaliar todos os aspectos, emitiu o parecer favorável. Nós já tivemos casos de prefeitos anteriores que foi desfavorável, foi reprovado. Né? Por quê? Porque entendeu que as justificativas que foram apresentadas esclareceram os pontos cruciais. Ah, mas, além disso, há outros pontos de fato? Claro que há. E a vereadora Ana disse muito bem, tem os apartados correndo, e que vão correndo aí. Mas, no aspecto da conta em si, teve aprovação. Agora, o julgamento aqui, é claro que é um julgamento político, tanto que, mesmo sendo aprovado pelo Tribunal de Contas, aqui teve o parecer contrário da comissão. O que é isso? É uma avaliação claramente política. Né? Até porque essa é uma casa política, de fato. Quando a gente analisa os fatos, os dados técnicos, mas tem uma decisão também política. Obrigado. Continua o encaminhamento de lideranças. Como não há mais lideranças, eu... nesse parecer, nesse projeto, a presidência também vota. Eu vou tecer alguns comentários, né, porque, à época, votei a favor do relatório da CP pela cassação naquele momento. Há de se respeitar, primeiro, o Tribunal de Contas, todos os votos dessa casa, mas respeitar todas as opiniões. Porque dá a impressão que a aprovação das contas de 2015, que da noite para o dia transformou-se a água em vinho, o que não é verdade. Os senhores sabem disso. Tiraram uma ferida desse tamanho da conta, aquela feridona mesmo, ó, vamos tirar essa ferida e vão aprovar as contas. Perfeito, tem que se respeitar a aprovação do tribunal. Agora, as ressalvas é que são os problemas. O déficit orçamentário, a transposição sem autorização legislativa, o não pagamento, embora parcelado, do FGTS, INSS, PIS, PASEP, lei de responsabilidade fiscal, rasgaram. Vamos rasgar e jogar fora. Então tem que se respeitar, mas também tem que se falar as verdades. Agora, olha, e as ressalvas?
Vai dar problema? Vai dar muito problema. Mas, enfim, agora eu respeito pelo voto de cada um. Porque dá a impressão que as contas que nós estamos aprovando, né, a época que foi feita a CP, nossa, tinha um bando de monstro. O que não é verdade. Tem um parecer hoje do tribunal, que será votado na casa, e os apartados, né, uma hora vai dar problema. E vai dar problema. Podem ter certeza, senhores. Não havendo mais uma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Reprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeiras. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, o projeto de decreto legislativo foi reprovado por 8 votos contra 5. Portanto, declaro o projeto de decreto legislativo reprovado por esta casa. Está em primeira discussão o projeto de lei número 52, 2019. Eu queria justificar meu voto, senhor presidente. Você me deu abertura, eu fiquei aguardando. Mas eu vou reconciliar de uma maneira democrática e assim será aberto para todos os vereadores. Obrigado pela consideração. Voltando, então, todos vão ter o direito da justificativa do voto. Vereador Rubens. Obrigado pela consideração, presidente. É para deixar bem claro que eu respeito o voto favorável de cada um, e o mesmo que eu respeito o voto contrário ao Tribunal de Contas. Eu já votei favorável, já votei contrário nessa casa aqui. Eu voto com meus entendimentos e com as minhas leituras. E é assim que eu trabalho. Então, eu respeito o voto de cada um. A vereadora Ana lembra, nós tivemos uma votação aqui do ex-prefeito, o Tribunal de Contas fez um apontamento e eu reprovei. Não vejo nenhum problema, é entendimento de cada um. O que precisa é respeitar o entendimento de cada um, apenas isso. E espero que respeite o meu. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém para justificar o voto? Então, prosseguindo, o projeto que iremos votar é o projeto de número 52. Está em primeira discussão o projeto de lei número 52, 2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Posso encaminhar, vereadora Ana, rapidamente? Com a palavra. Até para quem está nos assistindo entender, esse projeto de lei 52, na verdade, se trata da lei 3.879, é referente, o que se refere a essa lei? Os recursos federais que viriam para os municípios não vão vir mais, foram cancelados. Então, por isso que encaminhou até essa casa, para que nós pudéssemos estar revogando essa lei. Esse foi o meu entendimento, está aqui a lei, consegui até imprimir ela. Então, o projeto de lei número 52 trata desse tema, que, na verdade, seria um recurso que vem do financiamento proveniente do exercício de 2019 em favor das associações responsáveis. No caso aqui, seria a Cristã e Assistencial Arca. Não virão mais, não só para Vinhedo, como os demais municípios. Mais alguém pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo.
Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 52/2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Rubens. Senhor presidente, antes de entrar na tribuna livre, permite uma colocação junto à mesa? Sim. Eu me comprometi junto aos vereadores na reunião dos auxiliares de educação, fiz o protocolo junto ao executivo, gostaria de entregar na mesa e que fosse lido na íntegra. Também o secretário da Saúde fez um protocolo junto a essa comissão de saúde, no caso eu sou o presidente, solicitando um agendamento para o dia 14/11, às 16 horas, uma reunião junto a essa Câmara, junto aos vereadores, para que ele possa fazer a prestação de contas das emendas impositivas. Então, vou deixar uma cópia junto ao presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura para que os vereadores possam estar tendo conhecimento dos ofícios. Ofício número 40/2019, Gabinete Rubens Nunes. A sua senhoria, o senhor Jaime Cruz, prefeito municipal de Vinhedo, São Paulo. Após reunião realizada no plenário desta Casa de Lei no dia 29/10/2019, entre os vereadores e os auxiliares de educação, venho pelo presente, em nome de todos, solicitar em caráter de urgência a vossa senhoria que, através da Secretaria de Educação, promova uma reunião entre o advogado contratado pelas auxiliares, o doutor Alexandre Mandi, OAB SP 248.010, endereço Avenida Francisco Glicério, número 305, sala 13, Centro, Campinas, São Paulo. Telefone 019-98129-6637 e o Departamento Jurídico do Executivo, com o intuito de promover um consenso técnico e jurídico quanto ao caso pleiteado. Certos de que podemos contar com apoio e colaboração de vossa senhoria, desde já agradecemos, valendo-nos da oportunidade para apresentar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Rubens Nunes. Ofício no 61/2019, Diretoria Geral. Ao senhor Rubens Nunes, vereador, Câmara Municipal de Vinhedo. Referente caminhamento, ofício número 1067/2019, César. Encaminho em anexo ofício da Secretaria Municipal de Saúde, referente à reunião, prestação de contas, referente às emendas impositivas no orçamento da Secretaria de Saúde, 2019, recebido nesta Casa, através do protocolo 369, de 31/10/2019, para conhecimento e providências cabíveis. Aproveito para reiterar minha estima e consideração. Henrique Almeida Ferreira, diretor-geral. Então, assim, os vereadores foram. Quer que leia o restante? Não tem mais tempo. Não será repassada uma cópia para todos os vereadores. Não dá mais a venda tratar na pauta do ordem do dia.